Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é o residente Marcelo Henrique, estudante do curso de licenciatura em matemática na Unilab. E aqui é mais uma ação do programa de residência pedagógica na escola do Anísio Corrêa, né? Dessa vez eu decidi trabalhar questões que eu já havia trabalhado, mas eu tinha trabalhado de forma síncrona, né? E poucos alunos tiveram acesso a essas questões, por isso eu estou decidindo gravar a solução dessas questões e disponibilizar aqui para vocês. Basicamente, essas questões são questões que abordam descritores da prova do SAEB, e que essa primeira aqui é uma questão do descritor que envolve resolver problemas que envolve a área total e o volume de um sólido. No caso, esses sólidos são prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. Aqui no nosso exercício em específico, o sólido que vai ser trabalhado é o do cilindro. Bom, a questão 1, ela diz o seguinte: um copo cilíndrico com 4 cm de raio e 12 cm de altura está com a água até a altura de 8 cm. Foram então colocados em seu interior N bolas de gude e o nível da água atingiu a boca do copo, sem derramamento. Qual é o volume em centímetros cúbicos de todas as N bolas de gude juntas? Aí aqui estão algumas opções: item A 32π, item B 48π, item C 64π, item D 80π ou item E 96π. Então a gente percebe que essa questão aqui trabalha com volume de cilindro, né? E o volume, para quem não viu, nada mais é do que multiplicar a área da base pela altura desse sólido, né? Então, como a gente está trabalhando com cilindro, ele tem a base circular, né? Que é uma ilustração do desenho. E agora, em vez de a gente calcular só a área, vai ter mais uma dimensão, que no caso é a altura, né? Para compor esse cilindro. E aí aqui no nosso caso, no nosso problema, esse cilindro ele falou que tem 4 centímetros de raio, né? Ou seja, essa medida aqui, né? Que corresponde ao círculo da base. É 4 centímetros. Ou seja, esse é o raio da nossa circunferência que compõe a base desse cilindro. E ele disse também que esse copo cilíndrico tem a altura de 12 centímetros. A altura 12 centímetros. Vou especificar aqui para ficar bem explicado, né? Então, ele fala mais algumas condições, né? Ele diz que esse copo está com água até a altura de 8 centímetros, ou seja, esse aqui é um copo de 12 centímetros e que na altura de até a altura de 8 centímetros, esse copo tá cheio de água. Ou seja, ele já está ocupado com esse volume, né? E ele diz que depois disso ele coloca no interior desse copo N bolas de gudes e o nível da água atinge a boca do copo, ou seja, atinge a altura máxima e não derrama a água que já tem, né? E aí eu estou interessado em saber qual é esse volume aqui das bolas de gude, né? Já que eu sei que tem água ocupada até a parte da altura de 8 centímetros, né? Aqui eu posso resolver de diversas formas. Uma delas é o seguinte, ó. Para me descobrir esse volume aqui dessa parte que vai ter as bolas de gude, eu sei que eu posso encontrar subtraindo da área total e o que eu já sei que é ocupado de água, né? Ou seja, essa parte aqui é ocupada com água. Essa daqui vai ser ocupada com as bolas de gude. E eu vou saber o total, né? Porque o volume de um cilindro é dado pela área da base vezes a altura. Então, qual será o volume total? O volume total é igual à área da base, que no caso a área da base, como é um círculo de raio que mede 4 centímetros, a área dessa base vai ser π vezes o raio ao quadrado, que no caso nosso raio é 4, vezes a altura, que é 12. E aí eu vou ter que o volume total desse copo cilíndrico é π vezes 4 ao quadrado é 16 vezes 12. E assim eu faço essa multiplicação de 16 vezes 12 e obtenho 192. Ou seja, 192π, né?
Veja que a gente não precisa multiplicar pelo 3,14, porque nas nossas opções ele está deixando em função de π, né? Então aqui eu também não vou multiplicar por 3,14, vou deixar em função de π. Então a gente já sabe o volume total desse copo cilíndrico. E aí eu também posso descobrir a altura que já é ocupada por água, né? Que no caso eu vou ter que mudar essa altura aqui, em vez de 12, calcular agora para 8. Que é justamente o volume que tem de água nesse copo, né? Então o volume de água, que eu vou denotar por VA, nesse copo vai ser π, mesma forma, né? Calcular a área da base e multiplicar pela altura. Π vezes 4 ao quadrado. Então a área da base não mudou, então essa parte aqui permanece a mesma. E agora a diferença é na altura, né? Então 8. Então nosso volume da água vai ser igual a π vezes 16 vezes 8. Então o volume da água vai ser... Aí eu tenho que multiplicar esse 16 vezes 8, né? E obtenho o valor de 128π. Ao fazer esse produto aqui de π vezes 16 vezes 8, né? 128π. E aí, como eu falei, né? Pra gente descobrir o volume aqui das bolas de gude, que eu vou denotar por VBG, volume da bola de gude, é igual o volume total menos o volume de água. E aí eu obtenho exatamente esse volume aqui que vai ser completado por as bolas de gude. Então vamos lá. Só substituir agora. O volume das bolas de gude vai ser igual ao volume total que a gente descobriu aqui, que é 192π, menos o volume de água, que a gente descobriu também há pouco, que é 128π. Então agora basta fazer essa subtração de 192π menos 128π e a gente obtém que o volume das bolas de gude é igual a 64π. E de fato aqui era o que a gente queria chegar, né? Então aqui nas nossas opções, o item que corresponde à solução desse problema é o item C. Bem pessoal, agora dando continuidade na questão número 2, essa já é uma questão que aborda o descritor também, do Saeb, que é para calcular a probabilidade de um evento, né? Então a questão diz o seguinte: em uma escola há 400 estudantes do sexo masculino e 800 do sexo feminino. Escolhendo-se ao acaso um estudante dessa escola, qual a probabilidade de ele ser do sexo feminino? Aí tem as opções: item A, 1/4, item B, 1/3, item C, 2/5, item D, 1/2 ou item E é 2/3, né? Então pessoal, a probabilidade, para quem não viu ainda, basicamente ela é dada por essa seguinte fórmula: P de A é igual a N de A dividido por N de S. E o que é que cada uma dessas expressões aqui quer dizer, né? No caso aqui, o P de A é a probabilidade do nosso evento, o evento que a gente está interessado que ocorra. O N de A são exatamente as possibilidades possíveis que a gente está desejando que ocorra. Enquanto que o N de S é o nosso espaço amostral, ou seja, são todas as possibilidades, inclusive aquelas que a gente não quer que aconteça, né? Então vamos identificar aqui cada um desses elementos, né? No caso, o N de A e o N de S do nosso problema, para a gente verificar qual é a probabilidade desse evento, né? No caso, o evento é escolher um estudante dessa escola e esse estudante ser do sexo feminino. Então, como eu falei, o N de S é o espaço amostral, né? Todas as possibilidades que ocorram. Então eu sei que nessa escola tem 400 estudantes do sexo masculino e 800 estudantes do sexo feminino. Então são todos os alunos que tem na escola, né? Então quando eu sortear um estudante nessa escola, com certeza vai ser um desses estudantes, né? Então basta eu somar 400 mais 800 e eu vou obter exatamente o evento, né? O espaço amostral, que são todas as possibilidades possíveis de ocorrer, né? E o N de A quem é? O N de A é o que eu estou interessado em que ocorra. Eu estou interessado em que o estudante sorteado seja do sexo feminino. E eu sei que na escola tem 800 estudantes do sexo feminino, então o nosso N de A é 800. Então já que eu descobri quem é o N de A e descobri quem é o N de S, basta eu voltar agora na expressão que eu tinha mencionado, né, do P de A, substituir e verificar qual é essa probabilidade, né? Então vamos lá ver a probabilidade de que esse estudante sorteado seja do sexo feminino, né? O N de A a gente verificou que é 800
E o nosso NDS a gente verificou que é 1200. 1200. Então tá aqui a nossa probabilidade, mas veja que esse resultado aqui é possível de ser simplificado, né? E as nossas respostas tem que ser uma fração que seja irredutível, né? Quer dizer o quê? Que a gente não consegue mais simplificar, né? E aqui a gente consegue. Por exemplo, a gente já pode cancelar esse zero aqui, né? Como se a gente tivesse dividido por 100 em cima e embaixo. E aí na verdade fica 8 sobre 12. Mas aqui ainda é possível simplificar, né? Se a gente dividir aqui tanto o numerador quanto o denominador por 4, o que é que acontece, né? Aqui a gente divide por 100. Se a gente dividir tanto o numerador quanto o denominador por 4, o que é que a gente tem? 8 dividido por 4 é 2 e 12 dividido por 4 é 3. Portanto, aqui a gente não consegue mais simplificar e é a nossa solução final, né? 2/3. E se a gente for procurar aqui nas nossas opções, a solução dessa questão é o item E. Então, pessoal, dando continuidade aqui na solução da nossa lista, esse é o último problema dessa videoaula. E esse também é um problema do mesmo descritor da primeira questão. Que no caso é resolver problemas envolvendo o volume de um sólido, no caso aqui cilindro, né, também. Então a questão diz o seguinte: uma lata de leite em pó em forma de um cilindro reto possui 8 cm de altura com 3 cm de raio na base. Uma outra lata de leite de mesma altura e cujo raio é o dobro da primeira lata possui um volume de item A 2 vezes maior, item B 3 vezes maior, item C 4 vezes maior, item D 7 vezes maior ou item E 8 vezes maior. Ou seja, aqui pelas nossas opções aqui de solução e também pelo comando da questão, a gente já percebe que a gente quer fazer uma comparação entre os volumes dessas duas latas que ele citou no problema, né? Então vamos descrever aqui o que cada uma dessas latas contém para a gente poder comparar, né? A primeira lata de leite em pó que ele mencionou no problema, ele diz que tem um formato de cilindro reto, né? Ou seja, dessa forma aqui, cilindro reto, que possui 8 centímetros de altura, ou seja, a altura desse cilindro é 8 centímetros. E ele diz mais, né? Ele diz que o raio na base desse cilindro mede 3 centímetros, ou seja, o raio mede 3 centímetros. Vou colocar assim para ficar bem explicado. E a altura. Então essas são as dimensões da lata 1. E aí ele parte para descrever a segunda lata, né? Que é uma outra lata de leite de mesma altura. Então perceba que a altura dessa lata 2 vai ser a mesma. A diferença vai ser no raio, porque ele diz que o raio dessa segunda lata é o dobro da primeira, né? Se eu sei que o raio da primeira mede 3 e o raio da segunda vai medir o dobro, então basta multiplicar por 2 para obter o novo raio dessa outra lata, né? Então a gente percebe que essa lata aqui vai ser um pouquinho maior, né? A altura vai ser a mesma, que é de 8 centímetros. A altura, né? Porém, o nosso raio aqui, ele é 2 vezes maior do que o da primeira. Então, 2 vezes 3 dá 6 centímetros, né? E aí eu quero comparar o volume dessas duas latas. Então eu preciso calcular o volume de cada uma delas para fazer uma comparação, né? Vamos aqui calcular primeiro o volume da lata 1, que eu vou denotar por V de L1. V de L1 quer dizer o volume da lata 1. Que a gente viu lá no primeiro problema que o volume é dado por a área da base vezes a altura. Como a base, a área aqui, é um círculo, então a área da base vai ser dada pela área do círculo, né? Nesse caso, π vezes r ao quadrado. O nosso r aqui é 3, então 3 ao quadrado vezes a altura, que é 8. E aí a gente vai ter que o volume da lata 1 é π vezes 3 ao quadrado é 9 vezes 8. Então V de L1 igual 9 vezes 8, 72. Então aqui o volume implica que o volume da lata 1 é 72 π. Então a gente já conseguiu descobrir aqui o volume da nossa primeira lata.
É necessário agora descobrir o volume da segunda para a gente fazer essa comparação, né? Então vamos agora calcular o volume da lata 2, que eu vou denotar por V de L2, que vai ser calculado da mesma forma, né? Só que agora o que vai mudar é o raio aqui da lata. Então a área da base vezes a altura, V de L2 vai ser igual a π vezes o nosso raio é 6, então 6 ao quadrado, vezes 8, que é a altura. Então V de L2 é igual a π vezes 36 vezes 8. Então o volume da nossa lata vai ser esse produto aí, né? De π vezes 36 vezes 8. Que se a gente efetuar essa multiplicação vai dar igual a 288 π. Então agora a gente já tem as dimensões de volume tanto da lata 1 quanto da lata 2. E agora a gente pode comparar, né? Quanto um é maior do que a outra. No caso, quanto a segunda é maior do que a primeira. Então a gente pode estabelecer uma razão, né, entre essas duas latas para descobrir isso. Se eu fizer V de L2 sobre V de L1, isso é igual, o volume da lata 2 é igual a 288 π, enquanto que o volume da lata 1 é igual a 72 π. E aí eu posso fazer o que? Pego esse valor do volume da lata 1 que está dividindo e passo multiplicando aqui, que eu mantenho a igualdade, né? Então V de L2 é igual a 288 π dividido por 72 π vezes o volume da lata 1. E aí eu percebo que é possível fazer uma divisão aqui entre esses dois valores, né? De 288 π e 72 π. De cara a gente já pode cancelar aqui os valores de π, né? E aí eu vou obter que nessa divisão de 288 dividido por 72, o valor exato de 4. Então a gente percebe aqui na relação que o volume da lata 2 ele é 4 vezes maior do que o volume da lata 1. Que aqui nas nossas opções de solução é o item C. Portanto, o gabarito da nossa questão 3 é o item C. Então, pessoal, para essa videoaula era isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Aguardo vocês na próxima videoaula.